Boa noite a todos. Boa noite. É uma imensa satisfação nos encontrarmos aqui com vocês para uma conversa fraterna, em verdade. Combinamos com nosso irmão Paulo e nossa irmã Regina de que deixaríamos espontaneamente a temática surgir e que, à medida que fôssemos falando, a gente trabalharia alguns aspectos dos livros de nossa autoria. Então nós vamos pegá-los e vamos explicando algumas coisas para que vocês possam ter uma noção do significado dos livros, para que eles veio, para que eles vieram, e assim a gente estimular a leitura. De antemão, agradecer a vocês a paciência, aos benfeitores espirituais da Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, que sentimos a vibração desde quando aqui chegamos, e que possamos lograr êxito naquilo que já fora preternamente programado. Pois bem, a gente vai começar falando do primeiro livro. Antes, porém, queremos dizer que nós não obtivemos ou não obtemos e nem obteremos lucro algum com a venda do livro. Até mesmo porque os direitos autorais, que pela lei do Brasil deve vir ao autor 10% do preço de venda de um livro, nós não tivemos interesse quando a editora nos ofereceu a publicação financiando 100%, porque se dissessem assim, nós financiamos 90% e você 10%, nós recusaríamos. Porque o nosso objetivo nunca foi escrever. E nós não gostamos de misturar o sagrado com o profano. Então, chegamos a quase um impasse quando nós fomos apresentados ao diretor executivo da editora GE, por uma jornalista, ex-jornalista da RBS, que é um canal de televisão do Rio Grande do Sul, que conhecia o diretor executivo, e ela chegou para nós, depois de anos de amizade: por que você não escreve tudo aquilo que você diz, etc. Eu disse: não, eu nunca pensei nisso. Não, mas por que você não procura uma editora? Eu digo: olha, eu nunca iria bater na porta de uma editora. Jamais isso vai acontecer comigo. E ela ficava insistindo. E o interessante é que depois de meia hora de conversa, eu digo: olha, você é jornalista. O nome dela é Jaqueline. Você é Jaqueline, ou seja, minha irmã Jaqueline é jornalista. Você deveria conhecer alguém de uma editora, não conhece? Ela: eu conheço. Eu disse: então, nós estamos como dois loucos aqui no telefone. Porque eu estou dizendo para você que eu não procurarei nenhuma editora. E você está dizendo para eu procurar, e você conhece a editora, o dono da editora. E aí ela disse: meu Deus do céu, onde é que eu estou com a cabeça? Eu disse: não, mas não é processo obsessivo, não. Pode deixar. Marcamos a reunião com o diretor, e assim ele disse: o que você tem para nos apresentar? E eu disse: olha, tem tantos estudos, mas eu não tenho nada programado em termos de livro. Nunca foi feito meus estudos para serem expostos em livros. Então eu vou lhe dar uma semana para você me apresentar alguma coisa. E assim se fez. E o interessante é que depois que nós apresentamos, juntamos alguns estudos e formamos o que hoje está materializado nesse livro, que foi o primeiro, ele disse: olha, nós vamos querer bancar 100% da obra. 10%, porém, são direitos autorais. Eu falei: eu não quero ganhar nada com a obra. Então não vai poder ser publicada. Isso é um direito por lei. Eu disse: então não vamos publicar. Aí ele deu a ideia: você não tem para quem doar? Você não quer doar para uma pessoa? E na época eu lembrei do nosso querido e amado Divaldo Franco, que privávamos de uma amizade muito íntima. Falei: não pode ser doado para a Mansão do Caminho? Ele: claro que pode. Peguei o telefone na hora, liguei para ele, e ele me disse a pessoa que era para ligar.
ligamos para a pessoa, já botamos direto com o diretor para conversar, eles acertaram o contrato, de 10% foi para a Mansão do Caminho. E assim surgiu esse trabalho que nós apresentamos à editora. Há uma história muito interessante desse livro. Nós estávamos na cidade de Juí e estudávamos vários filósofos. Temos um apreço muito grande pela filosofia. E quando nós estudávamos intimamente, na cidade de Juí, nós nos encontrávamos com o nosso irmão Divaldo Franco num roteiro que ele estava fazendo pelo Rio Grande do Sul. No café da manhã, ele ia continuar o roteiro. E eu, particularmente, tinha outra palestra para ser feita. Então eu tinha que sair de Juí, não me lembro o estado que eu tinha que viajar. E ele iria para um congresso que ia ter no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado. E nós tomamos café junto, e na hora de nos despedirmos, ele nos disse da seguinte maneira: pedindo licença aos benfeitores para usarmos das nossas emoções, das nossas palavras, tentando fazer coro às dele. Viana de Carvalho está me dizendo que está te acompanhando nos seus escritos sobre os filósofos. Só eu no planeta Terra encarnado, porque estudo já há 25, 26 anos, salvo momentos como esse, quando não estou em casa, de 10h30 até 6 da manhã. Eu sou notívago, eu não consigo ficar à noite dormindo. Isso já vem há muitos anos. Então meu ciclo circadiano é esse. Quando há necessidade, sim, a gente passa o dia, acorda cedo e ganhamos os fluidos vitais. Então nas madrugadas só eu sabia o que eu estava estudando, ninguém mais, a não ser os desencarnados. Quando ele nos falou isso, veio uma emoção muito forte. Digo, meu Deus, só eu sabia disso. Pensei, mas não falei. Me despedi do tio Divaldo e voltamos para casa, fizemos a palestra que tinha que ser feita. E quando voltei a estudar no escritório, eu disse, meu Deus, os escritos começaram a florescer mais. E eu já sabia que essa inspiração teria que vir de alguém, porque não me sentia tão capaz de poder escrever sobre filósofos da antiguidade, embora aprecie a filosofia, até um filósofo quase contemporâneo nosso, Karl Marx. Então o livro que nós apresentamos à editora foi A Filosofia da História sob a Visão Espiritual. Pegamos pensamentos de vários filósofos da Grécia Antiga, como dissemos, até Karl Marx, materialistas, muitos, espiritualistas, outros. E aí nós fizemos uma analogia com a doutrina espírita. Como pensava tal filósofo? E o que diz a nossa doutrina espírita? Obviamente que muitos deles conseguiam chegar quase perto. Para não dizer Sócrates ultrapassou, que é o que nós estudamos hoje no Espiritismo. Mas outros materialistas iam até um certo ponto. Então nós fazemos essa analogia. E na obra nós agradecemos inicialmente ao Espírito Viana de Carvalho, por esta razão que contamos a vocês em Juí, por ter a inspiração dele, e por, depois disso, ter encontros quase um ano depois, onde a obra foi totalmente revisada pela editora, foi para o prelo. Tivemos um outro encontro, onde, conversando com ele lado a lado, ele autografando, pediu que sentássemos ao seu lado, e assim fizemos. E pela nossa amizade, eu tenho uma mania muito de, quando alguém me diz algo que me assusta muito, eu fazia isso com meu irmão e ele comigo. Aí eu tocava na perna da pessoa e dizia, não me diga isso. Só que aí a gente fica disputado, a gente aperta. Então ele pegou e me disse, olha, eu tenho uma coisa de dizer. Ele me chamava de Bruninho. Bruninho, Viana de Carvalho foi um filósofo da antiguidade, muito importante. Botei a mão na perna, claro, ninguém via por debaixo da mesa e apertei. Só que ele, velho, já com 80 e poucos anos, eu não imaginava que meus dedos já iam começar chegando no osso dele. Eu imaginava ele autografando com aquele sorriso, eu falei, meu Deus, eu estou aqui martirizando um homem, torturando. Eu, desculpa, tio Di, ele, não foi nada. E eu me lembro disso muito bem.
E eu digo, mas quem foi ele? Ah, essa curiosidade eu já tenho há mais de 40 anos. E ele não me diz. Eu falei, tio Di, mas ele não te diz por quê? Não diz. Passaram anos e quando nós estávamos escrevendo esta obra, não sei se enviaram, O Crucificado, essa foi a segunda obra que escrevemos. Quando estávamos escrevendo ela nas madrugadas, que foi um estudo de 20 anos, que a gente também compilou para sair o livro, captamos na madrugada a informação de quem seria Viana de Carvalho. E aí, eram umas 3 e poucas da manhã, eu peguei o WhatsApp e enviei ao tio Divaldo. E disse, eu captei uma intuição, porque a intuição, ela se capta. Quando nós dizemos, eu recebi uma intuição, é um equívoco nosso. Porque o verbo receber não é correto quando se trata de intuição. Para ter a intuição, é necessário captá-la. E, para tanto, precisamos estar numa frequência vibratória cujas ondas são curtas. Quando a gente pega as ondas sinoidais e coloca num quadro negro, curtinha assim, é que a frequência é alta e o comprimento de onda é curto. Então nós estamos com pensamentos positivos. Quando as ondas são longas, a frequência é baixa. E aí nós estamos com pensamentos cuja frequência beira o que nós chamamos de negativo. Então, capta-se a intuição. Para isso, precisamos estar numa zona de pensamentos, porque os pensamentos são ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas, representadas, como a gente conhece, nessas formas sinoidais, elas atingem frequências altas, quando os assuntos são nobres, numa conversa fraterna com alguém, num estudo que estamos fazendo agora, numa exposição, nos estudos da Casa Espírita, em qualquer templo do bem que estejamos, em qualquer lugar do mundo. Falando do bem, estamos pensando com uma frequência alta. Captamos a intuição, escrevendo a obra O Crucificado já, porque essa já tinha sido editada. E mandamos o WhatsApp. Quando foi 10 da manhã do outro dia, ele responde, fiz o questionamento à Viana e ele apareceu-me, sorriu-me e desapareceu. Aí eu disse, no alvo, acertei. Porque me lembrei a este momento, e depois conversamos pessoalmente, que Divaldo Franco também fiz esse movimento da perna, que já tinha costume, e provavelmente devo ter machucado, sem dúvida alguma. Peço desculpas a ele, já desencarnado. E ele me disse certa vez, tio Di, você gosta muito de Assis. Até mesmo porque o espírito Joana de Ângelo, a única existência que ela não dizia era a de Clara de Assis, que foi uma existência que ela assumiu, a época de Francisco, Irmão Sol e Irmão Lua. Tem até um filme da década de 70, muito interessante. E eu disse, você já foi a Assis, né, tio? Quantas vezes? Aí ele, 15. Eu botei a mão na perna e falei, não, fala sério. E aí eu percebi, porque já tinha acontecido isso antes, e ele autografando e sorria para as pessoas, aí é 15. E entregava o livro, e eu dizendo, meu Deus do céu, eu cometi a gafe de novo de machucá-lo. Desculpa, tio, não foi nada. Eu estive em Assis pela última vez, das 15, e eu pedi à anfitriã, que pousei em Roma, a palestra era no dia seguinte, às 20 horas, então ele pousou no dia anterior. Pediu a ela que fosse à cidade de Assis, e assim levaria ele pela manhã, daria tempo de ir e volta, porque são 189 quilômetros entre Roma e Assis. Ela, pois não, pegou ele no hotel, levou a Assis. Já era a 15ª vez que ele ia. Quando ele chega na Basílica de Clara de Assis, que você chega, o estacionamento lá embaixo, a cidade fica no alto do morro, então você tem que subir de escada e estacionar o carro lá embaixo.
Então ele subiu e quando foi entrar na Basílica, acontece isso aqui nas cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul. Eles têm aquele momento do meio-dia, às 2, que chamam sextear. Sexteiam e depois abrem às 2 horas. Eles chegaram, porque ela deve ter ido no volante muito lento, obviamente, chegaram perto do meio-dia e a freira estava fechando a porta. E ela saiu correndo falando italiano, uma brasileira que já morava lá, pedindo para que esperasse. E a freira ficou assim e parou. E ela correu e o Divaldo correndo atrás dela. Isso ele me contando. Aí parou na frente da Basílica e ela, pois não, eu estou com um irmão que vem do Brasil. Ela fez uma cara de coitadinha, que tivesse piedade dela. O nosso irmão pediu para visitar Assis, ele tem uma palestra hoje à noite em Roma. E se não for agora, não vai dar tempo de voltar. Como se ele nunca tivesse ido lá. Mas era a 15ª. Só sei que ele me contando que Joana aparece atrás dele, da freira. E quando a Joana aparece atrás da freira, ele vê a Joana e a freira com a mão nas 2 portas, olha para um lado, olha para o outro e diz, entra. Ou seja, e os dois entraram inopinadamente. Claro que ela foi ali inspirada, né? Um movimento quase de entrem. Quando entra-se na Basílica de Clara de Assis, na cidade de Assis, logo à esquerda você desce uma escada para a cripta, onde está o corpo dela incorruptível, não houve desagregação molecular. Então não teve deteriorização do corpo. E está numa efígie de vidro, uma caixa de vidro. Então nós temos uma aproximação do turista, que é uma grade, onde nós vemos o corpo com uma distância da irmã, aqui à minha frente. E aí você fica olhando o corpo dela na lateral. Vocês acreditam, ele me contando que a freira abriu para que eles pudessem entrar. Aí a primeira vez das 15 vezes ele vê o corpo dela de cima, não de lateral. E aí ele olha para o rosto dela e a Joana aparece do outro lado da efígie. E aí ele olha para o rosto dela, olha para o rosto da Joana. Olha para o rosto dela, para o rosto da Joana. Ele fez isso 3 vezes. Na terceira vez ela sorriu e sumiu. E aí ela mostrou que sim, sou a reencarnação dela. E depois isso foi levado a público, coisa que ela sempre fez questão de não mostrar. Estamos apenas fazendo uma referência que descobrimos sim quem foi o filósofo. E eu disse ao tio Di, eu só vou falar isso depois que você desencarnar. Porque enquanto eu estiver encarnado, é algo que você teve 40 anos de curiosidade, terminamos descobrindo, compartilhamos juntos isso, o Espírito respondeu, e se eu disser isso em público, vão atazanar, desculpe, é um verbo usado muito na Bahia, eu sou baiano, vão atazanar a sua vida. E ele disse muito bem, fiquemos calados. Mas depois que eu desencarnar, você pode dizer. Como o Chico, que era um amigo íntimo dele, muitas coisas pediu para ele falar só depois que desencarnasse. Então, posso dizer, pela talvez primeira vez, porque poucas pessoas sabem disso, pessoas que da nossa intimidade, como ele já desencarnou, ele é um filósofo que está contido aqui neste livro. Já fizemos palestras e as pessoas tiveram curiosidade, porque no início a gente conta que o Viana foi, mas a gente não diz quem é. Mas também nem diz que ele está nesse livro. O máximo que nós dissemos é, e ele se contém nesse livro. É um dos filósofos da antiguidade, na Grécia Antiga. Tivemos uma comunicação sem autobiografia, mediúnica, onde o próprio Viana se apresenta. Isso para nós não deixando aqui a todos vocês bem claro, e os benfeitores que aqui se encontram sabem que não há nenhum motivo de egolatria. E quando houve essa manifestação, que nós não sabíamos o grupo que estava, não sabíamos que era o Viana de Carvalho, dizia das saudades dos momentos gelados em que ficávamos comentando sobre o nosso mestre. Quando eu ouvi a mensagem psicofônica, pensei, meu mestre é Jesus, o único que eu conheço, para mim não há outro. E até hoje não há outro, para chamar de mestre só Jesus. Depois disso, nós fizemos uma confraternização, e a médium que recebeu o espírito, Viana de Carvalho, vamos saber depois, ela disse, olha, o espírito que se comunicou,
ele está dizendo que você está pensando no Mestre Jesus, mas ele estava se referindo que vocês ficavam nas noites geladas conversando sobre o Mestre, e ela disse que não é Jesus. Aí eu disse, Sócrates. Ele está me dizendo que é Sócrates. E para mim, o maior filósofo antes do Cristo é Sócrates. Depois do Cristo continua sendo ele também. Só que há um outro que reencarnou depois do Cristo, que para mim se equivalem os dois em evolução moral e espiritual. Chama-se Baruch Spinoza, o filósofo holandês, que foi o homem que mais compreendeu a substância, que mais compreendeu Deus, que nós podemos estudar e ler nas suas literaturas. E aí vocês observem que no livro A Filosofia nós colocamos a foto de Sócrates maior do que a de outros filósofos. Poderíamos colocar a de Baruch Spinoza, mas à época nós não tínhamos uma revelação, que só veio depois que o livro foi publicado, senão a gente tinha botado o Baruch também. Foi quando conversávamos com o tio Divaldo, e o livro já estava para ser publicado. Um mês depois ia ser lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, no ano de 2019. Eu disse, tio, o livro já está publicado. O que mais me encantou é que o capítulo maior do livro é sobre Baruch Spinoza. Para mim, juntamente com Sócrates, é o maior de todos os filósofos. E pensam a maioria, e dizem os historiadores e filósofos, que o pensamento dele é panteísta, questão 16 de O Livro dos Espíritos, onde a pessoa desencarna e volta para o todo e se mistura, como se fosse uma gota do oceano. Esse é o panteísmo, uma doutrina que é equivocada, e os espíritos nos esclarecem. Porque somos individualidades, somos espíritos. E não nos misturamos com o todo, mantemos a nossa individualidade, embora a nossa ligação com o divino, com o sagrado, com Deus, com o cosmos, com o universo, com o Ka do Egito, como nós queiramos chamar, o grande arquiteto do universo para os maçons, o nome pouco importa. Dessa causa incausal, nós ficamos ligados, estamos e jamais nos desvinculamos. Então, Baruch Spinoza é o capítulo maior do livro. É o filósofo que, juntamente com Sócrates, eu mais admiro. O filósofo depois do Cristo é ele. Aí ele, 2, e botou a mão. Aí eu fui apertar a mão dele. Né? Então, nós dois pensamos iguais. Quando eu apertei a mão dele, ele disse 3. Tinha 2 ou 3 pessoas conosco. Eu disse alguém mais. Ele disse, não, a veneranda está me dizendo que para ela também, que é a Joana de Ângelo. E aí eu disse, meu Deus, Baruch Spinoza é magnífico. E se eu disse, mas agora já está tudo pronto, senão eu botaria a foto de Baruch Spinoza, pediria a editora para botar maior também. Nós temos o destaque do nosso mestre leonês, Allan Kardec, e Sócrates. Mas já saibam que Spinoza, como Albert Einstein, o homem que trouxe a fórmula da energia, que revolucionou a física clássica newtoniana, onde ele disse que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Dessa forma fizeram a bomba atômica no projeto Oppenheimer, e nós sabemos que Hiroshima e Nagasaki foram destruídas em segundos, que a bomba não toca no chão. E aí o efeito dela é todos que estão ali na cidade viraram gelatina em segundos. Infelizmente utilizaram-se da forma e Einstein ficou muito triste. Perguntaram a Einstein certa feita, você acredita em Deus? Em 1905 foi feita a primeira teoria da relatividade. Em 1915 foi a segunda teoria da relatividade. A primeira chama-se restrita e a segunda, em 1915, a geral. Quando ele fez a teoria da relatividade, porque teoricamente ele precisou de ajuda de matemáticos, em 1905 ele se tornou espiritualista. Perguntaram a ele se ele acreditava em Deus. E ele disse, o Deus de Spinoza, sim. Que é o Deus que nós deveríamos, os espíritas, ter a convicção de que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Infelizmente, os espíritas dizem Deus é tudo e tudo é Deus. Não, Deus está em tudo. Deus se encontra numa planta. Quando diziam que Chico Xavier conversava com as plantas, isso é uma verdade. Porque é um princípio inteligente do universo estagiando naquele reino.
E nós, nos reinos inferiores da natureza, estagiamos desde o mineral até hoje o reino nominal, onde despontou nós no gênero Homo, antes o gênero Australopithecus, os primatas. Em outros mundos, viemos para cá o Homo, hoje somos o gênero Homo sapiens. Já estamos na fase de Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens, o homem que sabe, Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Só que nas nossas atitudes a gente mostra que a gente não sabe nada, porque a gente não ama. Os outros que fazem alguma coisa para nós, nós não perdoamos, nós não somos tolerantes, benevolentes com as atitudes alheias, não somos indulgentes. Então, Baruch Spinoza, o Deus de Spinoza, sim. Essa segunda obra que nós já narramos, também com acompanhamento, aqui disseram-nos que foi feita por 6 mãos. Aí, no momento, ficamos pensando, 6 mãos, será que é um espírito com 2 mãos? Então são 3 espíritos. Ou são 6 mãos, 6 espíritos acompanhando a obra? Não tivemos a resposta. Mas tivemos a resposta, sim, de que quem nos acompanhou, um dos espíritos que nos ajudou, foi o espírito Amélia Rodrigues. Inclusive, pedimos a informação ao tio Divaldo, porque o autor gosta muito de, quando escreve, de colocar a data de nascimento e de morte, de desencarne, da pessoa que estamos citando. É raro não ter a data em alguma obra, pode ser um erro do autor, natural, mas somos muito específicos nisso. E não tínhamos a data de Amélia Rodrigues, que foi a poetisa baiana, que inclusive psicografava pelo Divaldo Franco. E ela teve uma existência à época de Jesus. E a existência dela foi Maria de Jerusalém, ou Maria Marcos. Lemos hoje o Evangelho de Marcos, na abertura do Vinha de Luz. Ela era a mãe dele. Portanto, irmã do grande homem que, à época, chamado Barnabé, saiu com Paulo na primeira viagem. E juntamente com Marcos também. Mas depois nunca mais, não fez a segunda, nem a terceira, nem a ida a Roma, porque preferiu ficar com o sobrinho na ilha de Chipre, de onde eles vieram, porque Marcos desistiu no meio da viagem, que ele, Paulo e Estevão do Emmanuel, sabe dessa história. Pois bem, quando fomos pegar a parte da Maria de Jerusalém, portanto, Amélia Rodrigues, aqui nós revelamos numa parte do livro, com detalhes, inclusive abrimos agora uma página que não é ao acaso, e aí perguntamos ao tio Divaldo qual é a data de nascimento dela e desencarne, se ela poderia dizer. Aí nós temos gravado isso no áudio. Olha, diga ao nosso irmão que, devido ao calendário gregoriano que hoje nós acompanhamos, fica muito difícil dar a data precisa. Quando eu disse isso para o meu filho mais velho, que é um engenheiro, ele é muito de exato, ele diz, basta ela fazer a contagem do movimento de rotação da Terra. Aí ela vai saber. Eu disse, você está querendo muito, né, meu filho? Quando eu contei essa história para ele. Mas diga a ele, falou a Amélia Rodrigues a Divaldo, diga a ele que isso não importa. O que importa é a história em que ele está falando do crucificado, onde são vários temas abordados. E foi necessário para nós lermos as 4.000 páginas de Flávio Joséfo, o historiador judeu, que foi agraciado por Vespasiano, Tito Vespasiano, imperador romano, que invadiu Jerusalém e levou-o para Roma. E ali ele gostou muito dele. E aí o seu filho, Tito Flávio, também gostou. E o filho de Tito Flávio, Domiciano, também gostou. Então ele tinha isenção de impostos, tinha casa, e de Roma ele resolveu escrever sobre a história do povo dele. Ninguém sabe sobre os judeus, nada, se não for por Flávio Joséfo. Então a gente foi obrigado a ler a história dos hebreus para trazermos informações aqui, inclusive de Herodes, os Herodes. Herodes o Grande foi a época em que Jesus nasceu, no ano 5 antes do Cristo, e a gente divide o ano 0 para frente, mas ele nasceu 5 anos antes do ano 0 do nosso calendário. Mas são detalhes que nós trazemos aqui, e dentre eles, ela disse o que importa é a escrita
das revelações que o livro está trazendo. Uma delas é sobre o próprio Herodes, que não temos na literatura espírita, salvo Amélia Rodrigues, que traz algum parágrafo no máximo sobre Herodes, seus filhos. E quando a gente fala de Jesus, inclusive no seu julgamento, o próprio Pôncio Pilatos mandou ele ir conversar com Herodes, porque ele era o governador da Judéia, um dos tetrarcas. E ali, Herodes Antipas, um dos filhos, mandou ele embora. E ele voltou de novo para Pôncio Pilatos, nós já sabemos o que aconteceu. E durante a escrita do livro, tivemos uma mensagem mediúnica, não abrimos por querer, aconteceu agora. E essa mensagem mediúnica, recebida durante o estudo do grupo chamado O Humano Ser, e não O Ser Humano, é exatamente no momento em que se falava da personagem Maria de Jerusalém, e estávamos aqui falando e abrimos sem querer a página. A mãe do evangelista Marcos, a médium preferiu o anonimato. Então ela preferiu e até gostamos também, mostra que ela não quer aparecer. E a mensagem sai assim, interessante. E nós acreditamos que veio de Amélia Rodrigues, a própria Maria de Jerusalém, com a confirmação de uma das mãos que nos ajudou. Claro que o Viana também é um espírito que nos acompanha em todas as publicações. Já também isso nós temos como revelação. E assim está a mensagem. Ó irmãos, também éramos jovens. Maria Marcos, Maria de Jesus, Maria de Magdala, Maria de Luz. Marias incríveis, Marias de Deus, Marias sensíveis, Maria dos seus. Santas Marias vivendo com ele, as mães de Jesus, as mães da humanidade, as mães de todos nós. Nazaré, cidade da primeira, Jerusalém, cidade da segunda, Magdala, cidade da terceira, o mundo, cidade das três. As dores, o calvário, as sombras, a iluminação, tantas formas de amor em meio à solidão. Maria, obrigada. Maria, por nos amar. Maria, obrigada. Maria, por ser nossa mãe. Aí termina. Luz, carinho e a tua proteção. Que a tua mão suave acalente as lágrimas da humanidade. Que tua voz suave acalme as dores do mundo e que teu olhar manso nos ensine o que ainda precisamos aprender. Obrigada, Maria, pelo amparo de cada dia. Que a paz do teu coração, Maria, esteja conosco. Então, nós temos a convicção que foi a própria Amélia falando da mãe de Jesus, obviamente. E é uma poesia que nós colocamos no meio do livro. E esse livro foi um estudo de 20 anos que nós fizemos e conseguimos compilar. Essa é a segunda obra. Muitos irmãos já nos chegaram, inclusive há pouco tempo, nos chegou a dizer assim: irmão, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho Rede Vivo, que é um estudo que a Federação Espírita Brasileira inaugurou alguns anos atrás, antes da pandemia. E agora teve até um encontro em Brasília, há 2 semanas atrás, que foi o primeiro encontro do Evangelho Rede Vivo. E o irmão está fazendo esse estudo que a FEB lançou como proposta e muitas casas espíritas adotaram. E aí o interessante é que eu já vi não só ele, como outros que estudam o Evangelho Rede Vivo, ele diz: olha, eu gostaria de conhecer mais sobre o Evangelho. Tem alguma obra, ele pediu para mim, que você possa me indicar, mas ele é um amigo íntimo. Se fosse o Paulo, por exemplo, me pedindo, eu diria: olha, irmão, eu indicaria para você estudar o Crucificado, porque são 20 anos de estudo e você não vai ser crente andando com uma Bíblia debaixo do braço, porque nem os evangélicos sabem de cor o Evangelho. Eles lembram lá Marcos, daqueles que eles decoram mais, mas o resto eles têm que consultar. Então não é esse o objetivo do estudo do Evangelho Rede Vivo. É você conhecer as alvíceras de Jesus e vivê-las. E nós enriquecemos isso na obra Crucificado. Indicamos a ele a obra. Ele disse: como é que eu não pensei nisso? Ela está na estante da minha cabeceira, da minha biblioteca. Eu disse: pois é, meu irmão, 99% dos espíritas que compram o livro do autor e de muitos outros autores, inclusive do Emmanuel, do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, do Humberto de Campos, quaisquer um, eles compram as obras e botam na prateleira e não leem.
Então isso não é novidade para ninguém, muito menos para mim. Porque 99% das pessoas que compram os nossos livros, eles não leem, não estudam. Ele, pois é, você está certo, eu nunca li. Falei, aí em 2020 teve um lançamento, nós estamos em 2025, ele falou comigo na semana passada. Eu nunca li, eu falei, então tá, você que me perguntou, tá aí a obra. Ele comecei a estudar, me disse anteontem. E aconteceu algo muito interessante. Praia Grande vai ser o primeiro local que vai saber disso. Em maio desse ano teve o encontro do SEI, Conselho Espírita Internacional, que aí é um conselho espírita dos países do mundo. E aconteceu na Europa, na Suíça, na cidade de Winterthur. O presidente da FEB lá estava, juntamente com os conselheiros, cada conselheiro de cada país. E nessa reunião chegou um irmão que é o presidente da Federação Espírita de Portugal. Aí ele sentou ao lado do presidente da FEB e disse assim, sem autobiografia, olha, Godinho, eu descobri que seu filho é escritor. Meu pai é um homem muito evangelizado, muito discreto. E ele me contando isso, que depois ele me ligou do hotel, no mesmo dia, com o fuso horário, obviamente, que lá são 5 horas a mais. O Vitor, presidente da FEB Portugal, me perguntou isso, que é o que eu estou narrando para vocês. Que seu filho é escritor. E ele disse ao presidente da FEB, falando agora na figura de meu pai, se fosse sua mãe, ia perguntar, como é que você sabe? Porque um é 80 e o outro é 8. Por isso que os dois se combinam. Mamãe é elétrica. Só não vou dizer que ela tem TDAH, porque seria uma maledicência, mas ela é elétrica, a 1000. E o papai é, como ela chama ele, com todo respeito, os bons espíritos sabem, aqui da brincadeira, ela diz, seu pai é banda voou, isso diz lá na Bahia, tá sempre voando, tá com a cabeça em outro lugar, etc. Mas é por isso que dão certo. Já pessoas fossem 2 elétricos proativos, ou então 2 apáticos, não é que o papai tem apatia, não, mas fossem 2 assim, aquele marasmo, a coisa não andava. Então precisa de alguém botar pro motor para funcionar, e essa é a mamãe. E ele disse, se fosse sua mãe, você tinha perguntado, quem te disse isso, Vitor? Ele não perguntou. Aí ele disse qual era o objetivo, é que Godinho, eu quero trazer Jesus para a Europa. Porque na Europa existe o espiritismo, tem várias casas espíritas, mas Jesus é muito pouco divulgado. Fala-se muito da parte científica, a parte filosófica, mas a parte moral, a essência do evangelho é muito pouco divulgada. E nós espíritas somos cristãos. Quando o papai me contou isso no telefone, e eu já chamei ele no vídeo, a gente olhando no vídeo, eu disse, pai, você está entendendo o que está acontecendo? Ele quer levar Jesus para a Europa. Por que o crucificado? Se existem centenas de milhares de obras espíritas, do Emmanuel, do André Luiz, de Humberto de Campos, e poderiam essas obras serem levadas para a Europa. Muitas já estão lá. Não todas, mas muitas já estão. Mas por que o crucificado? Aí meu pai ficou, meu filho, isso aí você só vai saber depois de você desencarnar. Faça a tua parte. Eu falei, não, eu já fiz, o livro está escrito. Mas eu estou achando muito estranho isso, Cristo. Eu disse, é verdade, pai. Não falei mais nada. Ele pediu o seu contato para você passar e conversar com ele e falar com a editora. Eu disse, Deus meu, o que é isso? Passam-se 2, 3 dias, ele liga. Olá, sotaque de Portugal, a gente já sabe como é. Estou a falar contigo, Bruno. Prazer em conhecê-lo. E ele já é amigo de papai e de mamãe, mas não o conheço. E tivemos um bom diálogo e a ideia dele era essa, levar Jesus para a Europa, porque não é divulgado, etc. Eu cheguei a perguntar, por que o crucificado? Estás a falar muito. Não sei porquê, mas o crucificado aí no sotaque foi algo... E eu não perguntei também como é que ele sabia que eu era escritor. E nem era para perguntar também, porque senão captaríamos a intuição. Isso é de pouco ou menos importância. Resultado, passei o telefone da editora. Ele entrou em contato com a editora e o diretor executivo da editora estaria, isso foi em maio, o diretor estaria no dia 11 de junho desse ano na Feira do Livro de Lisboa, que é a maior feira de Portugal. Os portugueses leem muito. E ele ia como diretor de uma
de uma empresa de livros para visitar a feira. Aí eu digo, uau, que coincidência. E aí o menino, o Vitor, que não é menino, já é um senhor, conversou e depois o diretor me ligou, olha a coincidência, porque não é espírita o diretor, mas é adepto, né, às coisas espiritualistas. Que coincidência, estou indo, e inclusive ele disse, olha, para importar livros do Brasil é muito caro, é uma fortuna. E o que o diretor disse? Nós podemos fazer uma coautoria. Foi proposta dos dois. Só sei que o diretor mandou o livro digital para ele, assinado, liberando ele imprimir o livro, e ainda disse, precisará de tradução para o português de Portugal? Ele disse, não, os portugueses adoram a língua do Brasil, o português do Brasil. Não há necessidade. Resultado, o livro crucificado foi para a Feira do Livro de Lisboa, o diretor foi, se conheceram, etc., me mandaram fotos, mas onde é que eu quero chegar? Os espíritos sabem disso. Tivemos uma surpresa há 4 dias atrás, porque teve uma outra feira em Lisboa, que aí envolvia um local diferente, não sei dizer por que não era a Feira do Livro, é uma outra feira. E aí eu recebo a foto do Vitor. Olha o crucificado, porque ele mandou imprimir, tá igualzinho isso aqui, só que está escrito AGE e FEP, Federação Espírita de Portugal, coautoria, editado pelas 2 editoras. E o Vitor manda para mim dizendo, olha quem está comigo e quis comprar o livro, pediu para comprar. Aí ele manda a foto. Tá ele, o presidente da República de Portugal, com um crucificado. E aí, quando eu disse, só isso você vai me mostrar? Assustei-me. Falei, meu Deus, o livro está na cabeceira do presidente da República de Portugal. Que responsabilidade. Aí eu falei, é de mim, não minha, dele. Ele vai ler o crucificado, provavelmente seja um cristão, adepto, e que as suas atitudes sejam coerentes do seu governo. Ficamos felizes porque está acontecendo o objetivo que ele lá, inspirado pelos Espíritos, Jesus está entrando na Europa. E como ele está querendo, está vindo pelo crucificado. Estamos contando aqui algo para vocês na intimidade. Não falaríamos isso em palestras maiores, em congressos, porque não interessa. Mas como estamos nos sentindo bem acolhidos em casa, estamos conversando, como dissemos. E procurando levar a parte doutrinária. Então, quem quiser conhecer a vida de Jesus e muitos detalhes, até aconselhamos, não precisa pegar a Bíblia, a parte do Velho Testamento. O crucificado acreditamos que vai satisfazer. Esse foi o objetivo, porque senão nós não escreveríamos. A terceira obra que nós publicamos foi essa, O Apóstolo da Gentilidade. É um estudo de 12 anos da vida de Paulo de Tarso. Só que a gente não faz e não fez o que a maioria das pessoas fazem. Todas as obras espíritas que existem sobre Paulo de Tarso é apoiada em Paulo Estevão, o best-seller. Quem quer conhecer Paulo, pegue a obra pelo Chico Xavier, que é um best-seller porque tem detalhes, inclusive da vida do próprio Emmanuel, que era o senador Públio Lentulus, que conta a vida dele também na obra. E as pessoas comentam sobre Paulo Estevão e escrevem outro livro. Paulo Estevão sobre a luz da psicologia, Paulo Estevão assim, assado. Nós resolvemos não fazer dessa maneira. Nós lemos as 14 cartas de Paulo, são muito mais, mas nós só conhecemos 14. E os Atos dos Apóstolos que Lucas escreveu, que era o seu médico, e foi um dos evangelistas. E nós fizemos um trabalho contrário. Aí nós pedimos a um arquiteto, que é urbanista, desenha muito bem, não porque é arquiteto, mas ele desenha muito bem. E a obra vai fazendo a viagem de Paulo, tem os mapas, e os temas vão sendo desenvolvidos e a gente vai colocando da onde foi tirado, e a inspiração vem, e muitos comentários a nível moral nós trazemos na obra, que é esse o principal objetivo dela. Trazer o encorajamento que esse homem, através da coragem da fé, mostrou para nós.
Então, por exemplo, a terceira viagem, ali tem o mapa e a gente vai se situando. Quem pegar o mapa diz, eu vou pegar isso aqui e botar no Google, aí vai ter uma noção de espaço, olha o quanto que Paulo andou, tal cidade representava isso. Então a gente faz um trabalho geopolítico, social, religioso, porque era um movimento teocrático, era um governo teocrático à época, e nós tivemos a inspiração, e não poderia ser diferente, obviamente, de trazer o lado moral, que é o principal da obra. A obra nós colocamos, e esse arquiteto também fez, foi também uma intuição que captamos, nós colocamos o Templo de Jerusalém nela. Isso por quê? Porque muitos de nós, os espíritas, quando nós estudamos as obras espíritas e a época de Jesus, a gente vai falando do Templo de Jerusalém e as pessoas não têm noção como era o Templo de Jerusalém à época, tal fato que aconteceu, o gasofilácio da viúva, que bota ali a moedinha, enquanto as outras ricas jogavam um monte. Então, muitas situações em que Jesus pregava no templo e a gente não tem uma noção. Aí tudo que a gente visualiza nos ajuda. E a gente teve, captamos, melhor dizendo, essa intuição de colocar o mapa, todo o templo de Jerusalém, pegando uma página ponta. A outra que está aqui. Aí, todo discriminado. Número 1 é isso, número 2 é isso. Então, quando eu ajudo a pessoa dizendo, uau, eu já li obras que diz aqui que tal local, então era aqui. Então a gente tem a noção do Templo de Jerusalém desenhado como era a época. Então é uma obra muito ilustrativa que nos traz esse enriquecimento também. E as pessoas que leem entram nessa viagem. Aqui, ó, o Templo de Jerusalém, ó. Todo ele com os números, dizendo cada número, o local que era, onde era o pátio dos gentios, onde não podia entrar, ficava só os gentios, quem não era, fazia parte da teocracia, não entrava. Tem o pátio onde só entravam os fariseus. Então tem várias numerações que ajudam didaticamente a entender o contexto da época quando a gente está lendo qualquer outra obra espírita ou espiritualista. Então foi aqui que aconteceu isso, foi aqui que Paulo foi linchado, e a gente vai vendo muitas coisas, e é uma obra que esse arquiteto também foi ele quem desenhou a capa. Nós falamos apenas no símbolo que nós captamos durante o sono, e ele foi fazendo, e pelo telefone ele foi desenhando, e me mandava as fotos pelo WhatsApp, eu dizia o olho mais para baixo, é assim que eu vejo, e saiu assim essa capa. Então é uma obra que tem como referência Paulo Estevão, também nas literaturas ao final, mas tem vários outros livros de referência. Não poderíamos deixar Paulo Estevão, mas a obra não se baseia em Paulo Estevão. Inclusive pegamos coisas trazidas, frases trazidas, informações trazidas por Emmanuel e Paulo Estevão, e que a gente compara com as cartas e diz quem é que está certo, quem é que errou, como é que eu interpreto isso? Quando Paulo se converteu, ele foi para o deserto da Síria, e Paulo escreve deserto da Arábia. Opa, o que é isso? Então é um estudo que a gente explica o contexto e por que Paulo disse isso e por que Emmanuel disse isso. Então é um estudo muito interessante e que muitas pessoas em casa espírita estudam os Atos dos Apóstolos. Já vieram perguntar para a gente, olha, tem o Apóstolo da Gentilidade, é um estudo de 12 anos, está ali mastigadinho. A nossa obra, a gente costuma dizer o seguinte, escrevemos um livro grande porque não tivemos tempo de escrever um livro pequeno. Entenderam? Sim ou não? Provavelmente vocês vão dizer assim, não, é o contrário. Escrevemos um livro pequeno porque não tivemos tempo de escrever um livro grande. Não, mas a primeira frase é verdadeira. Porque nós não temos o poder de síntese suficiente para poder escrever pouca coisa, como Viana escreve. Quem lê as obras do Viana de Carvalho, cada parágrafo você tem que parar, ele fala da humanidade toda num parágrafo. Aí você tem que parar ali, pegar aquela frase, então isso aqui leva um estudo profundo, aí eu vou para a segunda frase do parágrafo, e assim por diante. Não temos esse poder de síntese. Mas procuramos, no melhor possível, trazer nessa obra, como em todas, como se fosse a sopinha que a mamãe dá, o papá, na boca do neném. Tudo mastigado. E o autor gosta muito de colocar as notas para mastigar mais ainda. Então, quando alguém um dia ler a obra, vai ver assim, nota número 1 daquele capítulo. Vou parar. Aí vou lá para a nota. No final do capítulo, leio a nota
e volto para o texto genuíno. É assim que o autor pretende que se estude, porque ele tenta mastigar tudo. Depois do Apóstolo da Gentilidade, veio esta obra, O Humano Ser. Aqui foi a primeira obra em que o autor fala é um tratado ontológico. Ontologia, gia, estudo. Onto, do ser, o estudo do ser. Foi a primeira vez que nós escrevemos e, portanto, mexe com o comportamento humano. Essa obra, ela veio num outro viés, diferente das outras. Porque nós trazemos aqui assuntos e teses que nós acostumamos na Casa Espírita a estudar desde que a gente conhece o Espiritismo. A gente ouviu falar da casa tal, eu me mudei para tal cidade, é assim que a pessoa fala. E aí o autor diz, não, tudo que... Mas eu ouvi isso. Não, mas está errado. Não, mas aí na outra casa lá espírita, tal cidade, lá no Oiapoque, eu ouvi tal coisa. Mas a pessoa falou errado. Não, mas lá no Chuí dizem a mesma coisa. Falou errado. Só que nós não estamos falando da pessoa, estamos falando do que a pessoa falou, que são interpretações equivocadas da nossa doutrina espírita. Principalmente porque o autor vai mexendo, jogando ali, quando alguém se fere, ele vai limpando a ferida com o soro. Depois, a gente começa a mexer e tocar na ferida com as gases. Dói. Na parte quarta da obra, a gente tem que tirar a bala que está penetrada. Isso dói arrancar ela, mesmo com uma pinça. Então a parte quarta do livro é a parte onde nós trazemos a tese que a gente vai preparando, como se fosse um seriado. O seriado é assim, quando a gente vê um seriado nesses streams que existem, a gente vê lá o primeiro episódio, só supondo que tenha 10 episódios. Quando vai chegando no 8, a gente vai dizendo, não quero que acabe, então eu tenho que ver o 8 e o 9. Quando vai chegar o 10, a gente não quer ver porque vai acabar. Mas a gente quer ver para saber o que vai acontecer. E o autor faz isso aqui, de forma proposital, mas sem nenhuma intenção de prejudicar o leitor. Ao contrário, vai instigando ele, quando ele pensa que a resposta vai vir, vamos ao próximo texto. Então nós trazemos doutrinariamente, por exemplo, o comportamento humano demonstrando as nossas máscaras. Por isso a capa é representada dessa maneira. Onde está alguém olhando para a sua máscara. Porque nós vivemos com máscaras dos jogos das personalidades. Nós utilizamos da nossa mente. E acreditamos que a mente faz a gente mudar as nossas atitudes na reforma íntima. É o maior equívoco de todos. Helena Blavatsky, a mãe da teosofia, tem uma frase na obra A Voz do Silêncio magnífica. Ela diz, a mente é a maior assassina da realidade, com R maiúsculo, falando de Deus, da divindade. E a mente realmente, ela é aquela que nos causa muitos prejuízos. Um indivíduo que nasça normalmente na Terra, a média de vida é de, vamos supor, hoje, 80 anos, 90, mas ele arruma preocupações para 1000 anos. É impressionante. Quem faz isso? A mente. Por isso temos uma tese de que o raciocínio, olhem bem esta frase, o raciocínio, ele não deve servir como fonte de orientação emocional. Ele só deve servir como um mecanismo de evolução. Ou seja, eu estou no reino nominal, eu difiro de um animal, que o pensamento é fragmentado. Eu já estou no reino nominal, meu pensamento é contínuo. Então eu tenho nexo lógico com as coisas, eu tenho que raciocinar. Se eu chamo um cachorro, Rex, vem cá, ele vem. Entregue isso a Pedro. Ele não vai entregar o Pedro, eu tenho que adestrá-lo, porque o pensamento dele é fragmentado. Agora, se eu peço a um de vocês, entregue isso a Pedro, vocês vão vir, porque continua, não fragmenta. Então nós temos raciocínio. E o raciocínio nos serve para dizer, olha, a palestra é em Praia Grande amanhã, de tal hora até tal hora. Olha, eu tenho tal compromisso depois. E para a gente organizar a nossa vida. Agora, quando isso envolve a parte emocional, a gente quer usar o raciocínio. Aí a gente esquece Jesus, que nos disse, o reino dos céus é comparado a um tesouro
E esse tesouro, ele é oculto em vossos corações. Onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aí quando alguém nos xinga no trânsito, a gente não quer deixar o tesouro oculto aparecer. A gente usa o raciocínio, a mente, em questão de milésimos, o sistema límbico, que a gente explica também em um capítulo, como acontece tudo isso, que é o sistema responsável pelas emoções no organismo físico, e a gente aciona o eixo chamado HPA, o hipotálamo, a glândula pituitária ou hipófise e as glândulas adrenais, que ficam em cima dos rins, que jogam adrenalina e cortisol, os dois hormônios do estresse para a corrente sanguínea, que tem que voltar para o sistema nervoso central e em milésimos de segundo, tirando as mulheres de Praia Grande, em outras cidades, as mulheres e os homens, quando alguém xinga, por exemplo, me chame de louco. Louco. Louco é você. Quando eu disse isso, já ocorreu todo esse movimento em milésimos de segundo. E a gente demonstra de forma cabal como funciona isso no nosso organismo. Agora, as mulheres de Praia Grande já fariam diferente. Por exemplo, se eu dissesse a ela, você me tira da paciência, fosse a minha esposa, e a gente vive dentro do lar, eu não aguento, você me tira da paciência. Eu tenho certeza que por ela ser de Praia Grande, já é um espírito iluminado, diria a mim, marido dela, amor da minha vida, flor maior do meu jardim. Eu tenho que lhe dizer uma coisa, a paciência é uma virtude. E a virtude, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, nem a traça come. Como pode eu tirar a sua paciência? Porque se você realmente a tivesse, ninguém seria possível de tirar. Portanto, você não a tem ainda, mas lhe amo, lhe adoro, és a alma da minha alma. Não é assim que as mulheres de Praia Grande tratam os seus namorados, os seus maridos e noivos? E assim o humano ser procura demonstrar nessa obra. Lembre, primeiro vai limpando a ferida, depois vai na ferida, são em 4 partes. Agora a 4ª parte, a gente pede que a pessoa vá lendo devagar, porque sabe que na 4ª parte virá tirar a bala. E dói. E aí a gente encerra o livro também de forma inspirada com um poema dando todas as respostas da pedra filosofal que é dos estudos espíritas, que a gente chega e quando alguém está falando alguma coisa, a gente diz, olha, mas isso não é isso que os espíritos dizem. A pessoa diz, mas como não? Olha, pega a pergunta tal do livro dos espíritos, com essa tem uma lacuna. Aí nós não somos bem vistos, é um bom sentido, mas a pessoa, então qual é a resposta? Aí a gente tem, olha, a resposta é essa. Porque pare para pensar, nós já estamos na doutrina espírita há anos. Ela já foi codificada em 1857 com a primeira edição, veio em 1860 a segunda. A primeira com 501 perguntas, a segunda com 1069. E até hoje os estudos são os mesmos, a gente ouve a mesma coisa sempre. E ninguém muda, não tem solução para nada. Aí a gente diz, mas no meio espírita? E aí veio o IBGE dizendo, olha, os espíritas diminuíram. O censo que teve agora, no ano de 2022, que demorou 3 anos para diminuição da doutrina espírita, dos adeptos ao espiritismo. Claro, a responsabilidade é dos próprios espíritas, que quando vão divulgar a doutrina espírita, não percebem que ela é de origem divina e tentam trazer os seus interesses pessoais, que Paulo já dizia, a nossa sã doutrina, a doutrina do Cristo, porque o espiritismo vai reviver o evangelho de Jesus, ela será corrompida. Porque o homem, quando coloca a mão, corrompe tudo, e não vai ser diferente dentro do meio espírita. Então a gente vai trazendo interpretações pessoais. Por isso que na epistemologia platônica, a gente sempre diz, olha, eu acho isso. É um direito que cada um tem. Isso chama doxa. É o achismo. Agora, conhecimento, ou verdade, melhor dizendo, é o conhecimento justificado. Olha, segundo a obra tal, lá diz isso, isso, aquilo. Ou seja, eu estou trazendo uma verdade. Aí chega outra pessoa e diz, eu digo para você que segundo a obra tal, o fulano diz diferente. Ou seja, os dois estão confrontando verdades. Agora, normalmente, é assim, ó. Eu acho que isso é assim, por causa disso. Aí quando não faz uma catarse. Aí fica no eu acho, e diz, mas onde é que você tirou isso? Não é que eu vi que o fulano disse. Então, ou seja, hoje ninguém quer ler.
ninguém quer estudar, principalmente a nossa doutrina, os livros da codificação. Nem os complementares que vieram para complementar a gente lê. Então o nosso objetivo é instigar a leitura, nada mais. Já chegamos a dizer a irmãos que nos convidaram a fazer palestras e disse a ele, se eu não for falar nesse congresso, ou nessa semana espírita, ou nesse dia, e tiver outra pessoa para falar, para mim não vai mudar absolutamente nada. Porque para mim o que interessa é as pessoas lerem e vivenciarem aquilo que estão lendo, porque já são fartas as literaturas para nossa renovação interior. Então perguntamos por que já são 7 livros. O autor mesmo se questiona. E aí vem esse livro, que surgiu a iniciativa em 2022, na Mansão do Caminho, sentado com o tio Divaldo e minha esposa. Nós fomos numa quinta, nós temos residência na Bahia, e passamos sempre para dar um abraço nele. Chegamos na quinta-feira, vamos pedir só mais 10 minutinhos para encerrarmos. Licença, espiritualidade. Chegamos na frente dele na quinta, terminou a palestra, etc. E aí todo mundo esvaziou o salão, vamos lá abraçá-lo. E dar um abraço, dizer como é que está, tio, etc. Não era o momento do café, que quando nos convidavam para tomar o café da tarde. Passamos a noite. Então estávamos eu e minha esposa, e ele sentado na mesa, olá tio, tudo bem? E os 2 filhos dele, já adultos, são os que estavam levando ele em 2022 porque ele tinha neuropatia. Então ele não conseguia caminhar mais. Perdeu a sensibilidade nas pernas. Então ele tropeçava, ele caía. Então ele era levado quase volitando. Né? Se não tivesse dor, ele estava volitando. E aí, nesse dia, que era uma quinta-feira, as palestras eram terças, quintas e sábados. Chegamos na quinta, dia 20 de agosto de 2022. E aí, como é que está? Tudo bem? E ele conhece minha esposa desde pequenininha, nascida no colo. O pai dela, já desencarnado, foi quem trouxe Divaldo Pereira Franco para o Rio Grande do Sul. E tudo bem, tio, como é que está? Tal. E no outro dia nós íamos para a nossa casa, que é num lugar mais longe de Salvador, é numa ilha. E aí, ele diz, aí a gente está aqui olhando, daqui a pouco ele para e fica olhando para baixo. Vocês já conhecem a Mansão do Caminho? Aí veio o meu pensamento de um espírito trevoso. Ele entrou na demência, porque eu já o conheço há tantos anos, e ele está perguntando se eu conheço a Mansão do Caminho. Eu venho tomar café com ele às 5 da tarde, já a Mansão do Caminho conheço antes de conhecê-lo, depois ainda conhecendo ele, imagina. E a minha esposa também, eu pensei. Ele sabe que eu pensei isso. Agora desencarnado deve saber. Falei, olha, tio, você tá entrando na demência. Mas ele ficava olhando, mas eu já conhecia ele, eu sabia não. Aí a minha esposa, sim, já conhecemos, dando assunto, né? Mulher quase não gosta de falar. Então, sim, tio, já conhecemos a mansão. E eu pensando calado, mas por que essa pergunta? E vendo ele olhando pro chão. Eu sabia que algum espírito estava dizendo alguma coisa para ele. Ele, pois é, né? Já conhecemos. E ele ficava naquele silêncio, aí ficou um hiato. A gente vê ele olhando pro chão e, tipo, ele não vai olhar pra gente conversar mais. Falei, então tá bom, tio. Estamos indo embora. Vim para lhe dar um abraço e lhe dar um beijo, porque eu dava beijo na bochecha dele mesmo. Ele chegava, abraçava, não fazia como na perna, né? Porque senão eu esmagava a coluna dele. Aí dava um beijo na bochecha. Eu dava até 3. E aí, quando eu dava o beijo, fui dar o beijo nele, vocês podem vir sábado? Aí eu pensei, lá na minha casa, na ilha, na Água de Coco, na Bahia, eu vou ficar aqui 7 dias. Eu vou perder 2 para vir sábado, para te ver. O que você fala aí está nos livros, você não fala diferente nada do livro. Eu tô aqui pela nossa amizade. Quando eu ia dizer, não tio, a gente está indo amanhã para... Quando eu falei, olha... Aí vocês mulheres mandam na gente, os homens. Ela segurou no meu braço, ela fez esse aperto, quase aquele, na perna. Sim, tio, a gente pode vir no sábado. Aí eu me calei. Aí ele, pois é, então aguardo vocês no sábado. Aí eu captei alguma coisa que estão dizendo. Só sei que ela entra no carro toda eufórica, dizendo, ele tem uma coisa para dizer, para voltar no sábado. Eu falei, mas amor, mulher capta uma intuição melhor que a gente. E eu sabia que tinha alguém que dito alguma coisa. Eu falei, mas voltar no sábado, por que ele não pega e diz agora o que o Espírito está dizendo?
Tivemos que ficar mais um dia em Salvador, aí vi sexta, no sábado fomos, 22 de agosto. Aqui está narrado, 22 de agosto, o que aconteceu. Sentamos, acabou todo mundo, esvaziou o salão, ficou os 2 filhos esperando ele lá longe. Ele pediu 2 filhos, me espere lá fora, na hora eu chamo. Aquele auditório para 700 pessoas. Uma cadeira eles, eu e ela. E ele disse, você poderia... eu queria lhe dizer que na quinta-feira cheguei em casa, a Joana apareceu para conversar comigo. Isso aqui estamos falando sem piegas. E temos prova disso. Joana veio pedir para mim para que você escrevesse um livro sobre o amor. Eu lhe disse, tio, tem tantos? Ela disse, pois é. Ela disse que você é o único que vai conseguir escrever isso com firmeza, sem meias palavras, e envolvendo alguns temas estanques. E eu dizendo, tio, aí eu me lembrei, 2 meses antes apareceu um espírito e disse, sugira ao irmão que escreva sobre o amor. Como eu ainda sou um espírito rastejante, eu não dei ouvido, esse espírito luminar. E aí, deixei. 2 meses depois acontece isso, ela pede, ela diz que gosta muito das suas leituras, e eu também. Falei, pois é, tio, etc. Aí eu pensei mais ainda, ele está entrando na demência, mas eu acreditava que ele não é um mentiroso. A gente teve essa conversa com a Joana. Eu disse, meu Deus do céu, escrever um livro sobre o amor. Tá bom, tio, deixa que isso eu faço depois. Mas agora eu quero saber de você. Aí começamos a conversar, foi mais extrovertido, mas ele deu a mensagem, etc. Quando a gente colocou isso no início do livro, os agradecimentos, que está aqui, ó, agradecimentos, contando isso, antes de levar para o prelo da editora, só isso aqui vai parecer que o autor está querendo, em cima da personalidade do Divaldo, se sobressair. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão chegar perto dele, Divaldo, a Joana pediu para o irmão Bruno escrever isso. Imagina tanto de pessoas atazanando a vida dele. E eu disse, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Minha esposa teve uma ideia. Como esse livro não estava saindo ainda, e esse aqui estava para ir para o prelo, ela disse, eu vou mandar para ele um e-mail. Aí eu disse, olha, e-mail ele abre, etc. Tá? Ela não tem o WhatsApp dele. Tá? Você quer me dar o WhatsApp dele? Eu disse, não, peraí, tem que perguntar para ele. Lembrando que as mulheres não fofocam, elas cochicham. Já liga, você vai ligar para falar fofoca para ele de mim. Aí, meu Deus do céu, aí você vai me entregar, vai quebrar as minhas máscaras. Aí eu mandei um WhatsApp, Fabiana, que é o seu WhatsApp, posso ir dar para ela? Pode. Aí deu. Aí ela falou, tio, você pode pedir para a Joana prefaciar o Humano Ser e a Dor do Amor? E esse aqui nem estava na livraria, esse aqui já estava para ir. Aí ele vai dar uma resposta. E a resposta a gente coloca aqui que ele deu. E essa resposta ele deu em áudio. E aí é interessante que os espíritos pediram, coloca isso depois dos agradecimentos. Porque senão vão achar que você está se promovendo em cima de Divaldo Pereira Franco. Uma observação necessária. Porque lembramos de Divaldo contando, certa feita ele contou isso já várias vezes em palestras, só vi uma vez ele contando, mas deve ter outras vezes. Em que ele chegou em Uberaba, Chico Xavier o recebeu no aeroporto juntamente com seu filho Eurípides. Eurípides dirigindo, Chico à frente ao lado e o Divaldo atrás. O Divaldo sempre andou com uma pastinha, ele é bem organizado. E ele estava com um camalhaço de folha A4 na mão, que ele tinha psicografado, a Joana tinha psicografado. E ele queria saber se aquelas informações doutrinárias eram fidedignas. Eu vou perguntar para o Chico, porque isso aqui pode ser uma mistificação, que as informações eram muito fortes. E aí, ele entrou no carro quieto. Passaram 5 minutos, Chico pegou Divaldo. Pegue as folhas que estão na sua pasta e abra na 32, a página 32. Aí ele disse, só ele sabia que ele ia perguntar sobre isso. Aí ele pega as folhas, mas não está nem numerada. Ele pega desde o início, vai 1, 2, 3, até chegar a 32. Aí Emmanuel está me dizendo que isso é isso mesmo. Agora vá a 94, imagine, 33, 34, e se organizando, e as folhas para o lado, botando lá do banco. Emmanuel está dizendo que isso é fidedigno sim.
Inclusive, ele vai psicografar por mim, está me dizendo, uma obra chamada Atenção. E o título dessa obra é Alerta. Por isso que o Divaldo diz, meu Deus, a Joana alerta. E uma pessoa, um espírito que coloca um título alerta, para você ler aquilo, é uma advertência. Por isso que ele ia perguntar para o Chico. Então, resolvemos colocar essa observação necessária para responder. Prefacia, aí ele dá a resposta em áudio. E pegamos o áudio e demos a um irmão de confiança. Porque se desencarnarmos, eu disse, só falarei isso, tio, esse áudio quando você desencarnar. E não deu para o outro, ele desencarnou. A obra foi essa que nós estamos lançando esse ano, juntamente com essa, duas, que encerramos dizendo isso. O evolucionismo e a dor do amor. E aqui está gravado, para que no áudio o colega transcreveu, ouviu o áudio e diga, no dia que eu desencarnar, prova que você tem esse áudio gravado. E meus filhos têm esse áudio no meu e-mail, que eles têm a senha. Então tá lá o áudio do Divaldo, para ninguém poder dizer que estamos inventando. E aí fazemos essa comparação com a história do Chico. O evolucionismo, que veio juntamente com essa, olha o tamanho da obra, pequenina. Ela, em verdade, é o prelúdio da obra que já está escrita para o ano que vem, que se chama Um Exílio Temporário. Obviamente estamos falando da Terra, porque a Terra é um exílio. Alguém gosta de ficar em exílio? Não, mas a gente pensa que aqui é um mar de rosas. Então, fizemos um prelúdio, uma obra pequenininha. E aqui vocês estão vendo os três principais naturalistas. Aqui está Jean Baptiste Lamarck, Charles Darwin, com a evolução das espécies. E aqui está Alfred Wallace. A diferença dos três é que esse, dentro do evolucionismo, onde trabalha os primatas, toda a evolução das espécies, esse daqui diz que a função faz o órgão. Esse foi o primeiro a dizer que há um impulso interior na criatura humana. Esse deu a origem das espécies. A obra mais famosa que existe na face da Terra sobre os reinos inferiores da natureza, mas ele era materialista. Então não fala nada disso. E Alfred Wallace era espírita, inglês como esse é francês. Então nós falamos dos três em 4 páginas, no máximo, pequenininha. Mas temos outros assuntos importantes, inclusive o elo perdido, onde o ser humano, a sua moldura humana é feita. E botamos o último texto como forma natural, homo ignoramus, do latim homem ignorante, referindo a nós, e trazemos a tese de que o homem não evoluiu. Vão dizer isso no centro espírita. Olha, o homem não evoluiu. Mas está dizendo quando? Desde Jesus? Jesus é um marco para nós os cristãos. Desde Jesus, então, não houve evolução moral na humanidade. E estamos dizendo isso aqui para vocês. Aí vocês imaginem. Não, peraí. Olha a evolução. E a gente sempre procura hesitar. Evolução aonde? E aí a pessoa não tem resposta. Então, trazemos a tese de que não evoluímos moralmente. Mas fizemos esse trabalho pequenininho, que é o prelúdio, o livro do ano que vem. E esse é o crepúsculo dessa obra, Humano Ser. Como se fosse assim, ó, tirei a bala, feriu. Aí agora que vem. Então, mude. São temas estanques, interindependentes. E para finalizar, a gente fez isso de propósito e tivemos uma advertência dos espíritos que aqui estão presentes, que eles sabem disso, eles que nos acompanham. Não é piegas. Podem dizer isso para todo mundo, para nós não tem problema. Até gostaríamos. O maior presente que vocês poderiam dar para o autor é fazer com que ele desencarne o mais rápido possível. Ou seja, eu não sou um suicida em potencial, mas desejo veementemente voltar para algum lugar que eu não sei onde é, mas que tenho muita saudade. Então o que eu fiz? Esse ano disse, os espíritos disseram em 2020, quando eu estava hospitalizado, escreverá 14 livros. Já tem 7. Já tem os 14 escritos. Aí eu disse, então tá, 2025, 7. 2026, mais 2, 9. 2027, mais 2, 11. 2028, mais 2, 13. 2029, só precisa uma, 14, desencarno. Aí já fiz o cálculo, e 2029, 2030 estamos desencarnando.
Só eu pensava assim. Até que apareceu um espírito, uma pessoa, um médium, que não sabia o que eu estava pensando, e deu-nos uma advertência. Não adianta você fazer isso, 2 livros por ano. Então esse vai ser a primeira vez e última. Serão 1 a cada ano. Disseram, porque você agora tem que falar. Disse, mas eu já falo há tantos anos. Mas você escreveu e agora você tem que falar o que você escreveu. Digo, mas o que vai mudar? Eles ficaram calados. É o que nós sugerimos. O livre-arbítrio é seu. E não falaram mais nada. Então, essa atitude provavelmente precipitada de minha parte, atabalhoada, não acontecerá mais no ano que vem, que será um livro só, pela vontade que a gente tem de voltar para a pátria espiritual. Ainda temos que continuar nesse exílio temporário, talvez saudade das cavas escuras, onde eu me chafurdo durante o sono físico, me comprazendo com os nossos irmãos rastejantes. Mas agradecendo essa luz, que a vinha de luz nos traz, a paciência de vocês de nos ouvirem, e que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Muita paz para todos nós. Os pequeninos diante do tempo cronológico. E hoje, Jesus, o Cristo, benfeitores espirituais responsáveis pela vinha de luz, esta casa espírita na cidade de Praia Grande. É um dia que ficamos impressionados. Primeiro, pelo acolhimento de todos vós, responsáveis pelas atividades da casa. Segundo, pela emoção que nós estamos sentindo. E isso não são todos os dias que nos acontece. Dessa maneira, nós agradecemos o amparo recebido na viagem que fizemos, a paciência de todos vocês, esses fluidos vitais que estão sendo derramados em cada um de nós, nessa ação magnética, espiritual, porque vós bem sabeis o que cada um de nós precisa para poder manter a homeostase, o equilíbrio orgânico, para que saiamos daqui cheios de graça, insuflados de coragem e de esperança, a fim de que a fé, esse estado de alma que mantém a criatura firme em seus desafios, não desmorone. Nossas gratulações também por estarmos aqui pela primeira vez e nos sentirmos como se estivéssemos não em nossa casa, mas dentro de um lar fraterno onde todos procuram almejar esta palavra ainda não vivida pela maioria da humanidade, que é a fraternidade, o amor a serviço do próximo. E glorificamos a criação dentro das leis divinas, dando-nos a oportunidade de, nesse exílio temporário, colocarmos para fora as nossas agruras, resolvermos as nossas aflições, dominando-as, a fim de que o ego servidor torne-se servo do eu dominador, a fim de que alcancemos a libertação psíquica, já nos foi deixada, vivenciada pelo crucificado. Dessa maneira, benfeitores amigos, 1000 graças. Saiamos daqui refletindo e com esta paz. Que assim seja.